Falem, meus queridos amigos eleitores do Bolsonaro. Fica chateado comigo, não. Essa história já foi muito longe, né, gente? Inclusive, hoje tinha até um pessoal da minha família aí discutindo, trocando ofensas graves por causa disso. Entendeu? Eu acho que, assim, a gente tem que entender que a pessoa não é porque ela não vota no Bolsonaro que ela quer a desgraça do país, né, gente? Então, né, e porque ela vota também, não é porque ela vota que ela também quer, vamos dizer, o mal de todo mundo que não vota, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco flexível. Na democracia, a existência da, da oposição é importante, porque sem a oposição a gente fica sem opção. Né? Então a oposição é sempre importante. Lembrando aí que o Bolsonaro é oposição, e a oposição está vencendo dessa vez. Né? Aí os outros partidos se tornam oposição do Bolsonaro, mas a gente não entrou aqui para falar de política, a gente entrou aqui para ver um canivete suíço, né, de um formulário, né, que é o meu form, aqui é a minha caixinha, tá? Aqui tá form, adição de turma, e ele vai ter uma função dupla aqui dentro do nosso sistema. Uma função dupla, quer dizer, ele vai poder ser chamado tanto para edição, né, da turma, quanto para a adição de uma nova turma. Fazendo, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa de tudo é que o form ele só passa a ter uma validade mesmo, uma função, na hora que a gente clica aqui no botão. Que é esse botão aqui. Repare o seguinte, você aí. Ah tá, eu me mudei aqui pro ladinho esquerdo do seu vídeo porque eu notei ali que do lado direito eu acabava ficando por cima de alguns códigos importantes. Eu acho que não é bacana. Eu acho que aqui eu ocupo menos área importante. Dá para você ver mais coisas importantes aí. Tá? Tava com saudade do seu amigão Bad Draw? Dá um like aí no vídeo, compartilha ele nas redes sociais. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Tá? Se inscreva aí no canal. De vez em quando tem vídeo saindo por aqui. Era mais frequente, mas o pessoal tem ficado aí me chamando bastante para fazer código. Eu tenho ficado bastante ocupado. Né? Então, agora eu tô aqui. Sinal que deu uma aliviada. E o pessoal aqui em casa está dormindo e eu tô aqui fazendo código. Então vamos lá, aqui eu tenho dois botões, reparem, um em cima do outro, tá vendo? É o BTN Action editar turma, tá aqui o ID dele, e o BTN Action adicionar turmas. Ambos, né, são riding on load, quer dizer, eles não aparecem assim que o formulário é carregado, porque eu controlo o aparecimento deles de acordo com a necessidade, que é chamada, né, do usuário ali. Entendeu? Vamos ver isso na prática para você entender melhor sobre esse canivete suíço que eu estou falando, que é esse formulário aqui. Tá vendo? Ele não aparece, ele é Ride Onload. Só que ele vai aparecer nos casos de eu querer editar uma turma, por exemplo, editar a turma 500A ou editar a turma 400B, ou para o caso de eu querer adicionar uma nova turma, certo? Então vamos lá, eu vou adicionar uma nova turma. Olha o que vai acontecer. Ele aparece. Como vai chamar essa turma? A pergunta feita. Nova turma. E o botão aqui, só para vocês verem, eu criei um controle aqui no log. Olha, e ele está dizendo adição. Então quer dizer que quando eu clico aqui, o que está sendo feito é uma adição de turma. Agora eu vou fechar ele. Ó. Fechei. Vou abrir aqui novamente, vocês vão ver que é o mesmo formulário, editar. Ele abriu, dessa vez ele abre aqui dentro com o nome da turma que eu estou editando, ó, editando turma 500A, né? Como vai chamar essa turma? Isso aqui é porque a turma a gente só pode mudar o nome dela, né? O que tem para editar numa turma? O nome. O resto é edição de aluno, exclusão de aluno, né? Isso que ainda não foi criado aqui, mas também será criado aqui. Provavelmente eu devo colocar um menu de 3 pontos aqui para edição e exclusão do aluno também, de repente outras coisas, não sei, até o momento. O planejamento foi grande, teve até uns vídeos que eu tirei do ar aqui, que eu fazia um planejamento grande. Agora eu estou deixando fluir
né, seguindo, é claro, alguns conceitos que eu já havia mentalizado antes, né, e também seguindo regras básicas da construção de software. Aqui, então, ele abriu como turma 500A e editando a turma 500A, e quando eu clico em feito, ele me diz aqui edição. Então os botões aqui basicamente mudaram, né? Eu pensei em criar uma lógica para redirecionar esse clique, né, de acordo com, né, com alguns valores, mas eu achei melhor criar assim, fazer esse controle do botão que aparece e do botão que some. Então se eu clico aqui em nova turma, você vê que ele troca os valores aqui. E se eu venho aqui em edição ainda com ele aberto, o que ele faz é colocar sob edição aquela turma que eu chamei aqui. Vamos chamar 400B aqui para você ver. 400B, editando a turma 400B, como vai chamar essa turma. A lógica para mudar isso, ó, vamos clicar aqui, você vai ver, ó, edição, adição, certo? A lógica para criar isso você vai ver agora com o teu amigão BadDraw. Vou até dar um pause aqui no vídeo. Vou ali pegar um suco, você vai pegar um guaraná, um café, que eu já estou voltando para a gente ver código, garotão. Então, suquinho de uva, aqui, Del Valle, que eu me amarro, e biscoitinho, biscoitinho da vaquinha, da Piraquê, conhece biscoitinho da vaquinha? Então, isso aí, deixa eu tirar aqui o microfone, para eu poder mastigar aqui, você não ouvir, você não ouvir. Acho que você está ouvindo. Pronto, deu tempo de ir lá pegar teu suco? Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, limpar a mão, pegar no mouse. Vamos lá, então existe uma função aqui, né? Ah, só uma dica para vocês, deixa eu dar zoom aqui, para deixar você bem à parte, você que está aí me assistindo pelo telefone, né? Aqui é uma dica para vocês comentarem as funções de vocês e suas funções que vocês criam, tá vendo? Ó, esse modelinho aqui é bem tranquilo, você dá aqui 2 enters, manda-se uma barra, 2 asteriscos, tá vendo? E dá enter, aí ele passa a colocar linhas já comentadas no que você faz, e você pode estar usando isso para criar bloco de comentário. Isso é importante em função, ó. Primeiro eu dou aqui, ó, função de amostra do form de edição e adição de turmas, gerenciador da condição em que é chamado. Então eu crio uma função para gerenciar a condição em que aquele form é chamado. Ele chama abrir form de turma. Como poderia chamar, né? Abrir form de turma. Então eu crio aqui 4 variáveis a princípio. Uma variável se chama form, que é exatamente o form, que é aquele box. Eu pego diretamente o ID do box aqui, ó. Chama form adição de turma, né? Form adição de turma aqui. O rótulo, que eu pego esse rótulo aqui, porque ele muda se for adição e edição, vocês viram lá. Então eu pego esse rótulo, passo também para dentro dessa variável. Esse cifrão aqui, gente, é só uma convenção para quando a gente faz variáveis pegando o valor do componente. Não quer dizer não o valor do componente, mas pegando o componente inteiro. Então eu não estou pegando o valor desse rótulo, não é o ponto text dele, eu estou pegando ele. E depois eu vou fazer uma referência, por exemplo, a rótulo.text, entendeu? Então eu estou pegando o componente, não o valor do componente, entendeu? Nem nenhum atributo dele. Lancei uma variável aqui chamada botão, né, que eu vou fazer atribuições mais tarde, referindo a esse botão aqui, e uma variável chamada input text, que é esse input text aqui, que é o tb entrada form turma, né, que é a entrada de dados que a gente tem ali, a única entrada de dados que a gente tem ali. Bom, aqui btn adicionar turma e btn action editar turma são lançados aqui como RIDE, porque no caso de um deles ter sido chamado anteriormente, eles vão estar em condição de show, de display show.
Então, se eles foram chamados anteriormente, a gente os esconde aqui, né, antes de qualquer coisa, por exemplo, de mostrar a gente ainda não mostrou nessa linha de código aqui na 32, a gente ainda não mostrou o box, ela ainda não apareceu. Então a gente está gerenciando as coisas lá dentro, fazendo tudo acontecer lá dentro para depois mostrar. Isso aqui é bom. E aqui, se a condição, aí eu vou dizer assim, condição igual, onde que entrou condição? Condição é um parâmetro da minha função, tá? Inclusive aqui, ó, na hora de comentar a função, isso aqui é interessante, param, eu digo que é do tipo string, condição, e eu digo para que ela serve. Nesse caso aqui eu digo, ó, indica a condição em que o form é chamado, podendo ser edição ou adição. Então eu ensino, né, a mim mesmo no futuro, caso eu vá analisar esse código, como usar essa função, ou a um posterior programador que vai mexer no meu código a como entender aquilo que eu fiz. Então é passada, quando é chamada essa função abrir form de turma, a condição, né, e ela é verificada aqui, ó, se condição igual a edição, né, isso acontece quando é chamado ali, clicando naquele botão de 3 pontinhos na edição, excluir ali, ó, o botão que a gente lançou lá em cima passa a ser o btn action editar turma. E o rótulo.text, lembra que eu falei que ele passa a ser o componente? E está aqui o atributo do componente, que é o .text dos componentes de texto. O rótulo.text passa a ser edição de turma. E aí a gente mostra infoturma edição.show. Infoturma edição.show é isso aqui, ó. Infoturma edição.show é onde eu mostro para o usuário qual turma está sendo editada. É uma dica interessante para vocês que usam Wix. É o seguinte, quando a gente deixa um texto, por exemplo, assim, se esse texto quebrar a linha, ele acaba empurrando todo o nosso layout para baixo, né? Por exemplo, expandindo essa caixa aqui, esse rótulo. Quando eu alargo esse espaço do texto, por exemplo, aqui cabem 3 linhas, eu faço uma previsão, né, de que essas 3 linhas podem ocorrer, e caso elas ocorram, não existe quebra do meu layout, tá? Isso é uma dica para você que usa repetidores e os seus repetidores são quebrados por linhas adicionais, tá? Inclusive depois a gente vai ver aí uma fórmula, uma função para que a gente possa limitar caracteres aí do nosso usuário, tá? Que aparece aí nos nossos campos. Mas isso dá para fazer na hora dos cadastros, é só ficar ligadinho aí. Então a gente mostra isso aqui, ó. A gente mostrou o botão certo, mostrou isso aqui porque é uma edição e já mudou o rótulo lá. Lembrando que na edição a gente também faz o valor interno aqui, ser o nome da turma que a gente está editando, né? Tá. Essa condição aqui ela não vai se cumprir. Ela se cumpriria se fosse adição, isso é, se aquele maisinho ali do lado fosse clicado, esse maisinho aqui. Né? Dá para fechar aqui, mas eu não vou fechar não porque a gente fica olhando propriedade. Deixa eu aumentar o zoom aqui de novo. Né? Então quer dizer, se a condição fosse adição, o botão seria o btn action adicionar turma, o rótulo aqui seria nova turma e o infoturma edição ganharia um ride, que por caso dele já ter aparecido antes, ele fica ali gravado como display show, então é importante controlar ele. E o input text.value, que é a nossa entrada aqui, que a gente deu aqui, o input text, lembra? Input text. Ele passa a ter o valor vazio, input text.reset validate indication. O que é isso aqui? Essa linha aqui, ela reseta, né, a condição de erro do campo. Isso porque o campo é um campo do tipo obrigatório e caso ele tenha sido preenchido antes, se você zerar ele, ele fica dando condição de erro. Então a gente dá um reset na condição de erro dele aqui, tá? Isso aqui acontece independente do if aqui. O botão ganha um show, né? E o form ganha um ponto expand, porque esse form aqui, lá quando a minha página ela é carregada, ó, ele é oculto pelo nosso método collapse.
Então, assim que a página é carregada, o nosso form está em colapso. Isso é, ele está... eu já usei essa palavra aqui no canal, nos vídeos anteriores, e colapse, né? Retraído, né? Não sei nem se a palavra foi essa. Ele está retraído, quer dizer, ele está, se os elementos que estão abaixo dele tomaram a posição dele e subiram. Então, quando a gente dá um expand lá embaixo, né? Meu form, lembrando que form é exatamente o nosso form adição de turma, tá aqui o ID dele. Ele ganha um expand, ele abre e empurra o conteúdo que está embaixo dele para baixo. Então tá feito, a gente já conseguiu mostrar, né? Agora eu tenho esse botão aqui, que ele é o btn fechar form de edição. Fechar form de edição. Inclusive está faltando um E aqui. btn fechar form de edição e adição de turmas. É um nome bem grande. A gente vai olhar aqui o que ele faz. Deixa eu só estar abaixando isso aqui para pegar o ponto clique dele. Pronto. btn fechar, pronto. Ele chama uma função chamada recolher form adição e adição editar. São nomes ruins, né? Mas olha o que acontece. Mas são nomes reais, são nomes que tem que ser passados, porque a ideia é essa. O que ele faz? btn fechar form de edição e adição de turmas. É o nome real da coisa, né, gente? Então, me perdoe. Voltando aqui, após uma tosse longuíssima, né, que prejudica o áudio do meu vídeo, resetar o form de edição de turma faz o seguinte: ele pega o tb entrada form turma e passa o valor de 0, quer dizer, essa caixinha aqui, ela é tida como vazia. Info turma edição, isso aqui passa a ser ride, né? Por padrão ele é ride, nem precisava ser ride, mas por padrão ele é ride. E o form edição e adição de turma entra em colapse novamente, como ele fica lá quando é carregada a página, tá? Então simples aqui. Esse aqui é o recolher form adição e edição de turmas. Agora eu quero mostrar para vocês, para a gente poder finalizar esse vídeo, como que nos momentos em que são chamadas as edições, por exemplo aqui da 500A editar, aparece aqui a turma 500A, tá vendo? Como que eu fiz para fazer que isso aqui aparecesse, a turma 500A? Vamos estar dando uma olhada nisso? Né? O segredo disso vai estar aqui na ação do botão editar. A gente vai ver o ponto clique dela e ver o que é processado aqui, ó. Olha, btn editar. Então a gente tem essa query aqui, uma pequena query. A gente precisa ir ao banco de dados, certo? Consulta ao banco de dados, certo? Consulta ao banco de dados, né? A gente faz o seguinte: carry by id. Lembrando que carry by id não é uma função nativa do Wix. Ela está sendo importada aqui. É uma função que eu criei num arquivo aqui no back-end. Tomara que vocês estejam vendo, porque eu estou aqui ocupando. Eu acho que eu estou um pouco acima disso. Ah lá, eu criei um documento chamado carry por id, que é uma função que recebe um id, recebe uma collection, quer dizer, uma collection e um id, e baseado nisso ela devolve um objeto que é o resultado daquela consulta, né? Então, eu passo o id, aí ele vai, por exemplo, se eu passar o id da turma 500A, ele vai me retornar todo esse registro aqui, toda essa linha de registro aqui. Então esse carry by id é para tornar a minha vida mais prática. Então eu chamo ela lá embaixo, carry by id, e passo o seguinte id, que é o event.context.itemID, que é o que me retorna quando eu clico naquele editar. Ele me retorna um id do objeto que é baseado no repetidor que está ligado ao dataset, o id daquela linha, daquele registro ali. Você consegue me entender? É por isso que quando carrega aqui, eu deixei aqui baseado em alguns testes que alguns IDs aparecessem, olha. Vendo? Quando eu clico aqui, ele me mostra alguns IDs e é baseado nesses IDs aqui
que eu consigo chegar àquele resultado. Ó. Clicando aqui, ele está me mostrando os dois IDs que existem, né, que são os da 500A e o da 400B. Né? Então, com um desses aqui, que é o que eu seleciono quando eu clico aqui, é que eu consigo dizer para o meu Carry by ID a turma que eu quero. Né? O meu Carry by ID ele vai retornar para mim resultado.item 0. Então ele vai me retornar toda aquela linha de registro. Então o Carry by ID aqui, lembrando que quando a gente chama uma função do back-end, a gente tem que chamar uma promise para poder pegar o resultado, e a minha promise aqui, eu armazeno ela em turma, certo? Então logo turma é um array, ela é um array unidimensional, né, onde é um array não, ela é um objeto, né, que contém todos os registros aonde eu acesso, por exemplo, colocando turma ponto o nome da minha coluna, né? Para quem não está familiarizado com a nomenclatura, nome da coluna, isso é o nome da coluna, código, ID, só que não pode ser esse nome aqui, tem que ser o nome que fica aqui, ó, em gerenciar propriedades, tá vendo aqui, referência de campo é código, e aqui, se você botar esse ID aqui maiúsculo, vai dar errado, porque o correto aqui é underline ID. É só para você que não está tão familiarizado. Então, feita essa consulta, eu pego aqui turma e eu passo para aquele tb_form de entrada ponto velho. Quem é tb_form de entrada ponto velho? É esse cara aqui. Eu passo o velho dele, turma.código. Conseguiu entender? Sendo que código é o nome da coluna lá. E turma é necessariamente o nome do objeto aqui que eu peguei como promise do meu Carry by ID. E em turma de edição eu passo aqui um texto para ele inteiro, editando turma_turma.código, que é o mesmo valor que a gente passou aqui. Esse mais aqui é uma concatenação também, para você que não está tão familiarizado com concatenação de string. Uma string é caracterizada por um texto dentro de aspas. Né? E se você coloca o mais na frente dele, você consegue unir mais texto a isso, né? Assim, e variáveis também, no caso aqui a gente está usando variável. E abrir form de turma edição, né? Que é quando a gente clica aqui, lembra de abrir form de turma que a gente chama passando edição, né? A condição está aqui, ele sendo chamado, abrir form edição. Então depois que isso é feito, o wrap lista de turma for each, né? Isso aqui é a condição para a gente fechar o float, né? Esse menuzinho aqui, depois que a gente clica em editar, tá? Isso eu faço percorrendo o repetidor, né? Isso aqui pode não estar aqui. Eu percorro o repetidor e eu pego ali exatamente, isso eu já expliquei num outro vídeo, né? Eu pego exatamente aquele em que foi clicado e, né, baseado aqui no meu value.id, e eu passo um ride para ele, simplesmente, tá? Eu expliquei em outro vídeo aqui como que eu usei esse for itens aqui, tá? Tá bem bacana, porque se você for olhar, eu preciso saber de qual. Existem outras maneiras mais práticas de fazer isso, tá? Que eu descobri há pouco tempo, mas eu prefiro usar assim. Eu preciso saber de qual desses cards aqui eu cliquei nos 3 pontinhos. Então quando eu clico em editar, olha, eu preciso saber também porque eu preciso fechar, porque a minha condição diz que se eu cliquei aqui e se eu cliquei aqui novamente, então ele precisa, ao invés de abrir, fechar. Então quando eu clico aqui também, ele precisa também saber que ele tem que fechar, e aquele bloco de código é essa condição, ok? Então, gente, é isso aí. Esse é o meu canivete suíço. Com um form só, eu matei 2 coelhos, que é a edição e a adição de turmas, né? Com isso, eu consigo economizar ali espaço para o meu layout, né? Edição de turma. Eu uso no mesmo espaço uma nova turma e tornar aí o meu layout fluido,
e também harmônico. Deixa eu ver quanto tempo eu gastei para falar isso para vocês. 24 minutos. Eu já considero um vídeo longo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui com o meu suco e os restos dos biscoitos que eu não comi. Vou comer agora depois. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto em breve trazendo aí provavelmente a lógica de como a adição e a edição dessas turmas serão feitas. Aí vamos trazer códigos Bad Draw aí na área. Muito obrigado a você, ok? E você é que faz esse canal.